Paz do Senhor mais uma vez. Bom, Bíblia todo mundo tem em casa. A questão é, você está lendo sua Bíblia em casa, através de um aplicativo no celular ou ela impressa assim. Hoje, livro de Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. E diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Essa é a palavra por completo. Mas aí vamos ficar hoje no capítulo 4, versículo 6, onde diz assim: e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Amados, o diabo, ele conhece a palavra de Deus mais do que qualquer ser humano sobre a face da terra. Aqui mostra claramente o diabo conversando com Jesus Cristo, na possibilidade de fazer a tentação a Jesus, pois ele não conseguiu, mas ele teve a oportunidade de tentar o Senhor Jesus Cristo. E nesse versículo aqui, no capítulo 4, versículo 6, ele diz claramente: porque está escrito. O diabo está dizendo: olha, eu conheço, está escrito isso. Muitas vezes você tem a palavra de Deus e não sabe onde está isso. Você sabe? Pois bem, a Bíblia diz que lá em Salmos 91, 11, vai estar escrito isso que o diabo está falando aí ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito importante, amados, a gente conhecer a palavra de Deus. Você vê que o diabo, até para ele tentar o Senhor Jesus Cristo, ele vai preparado. E nós, muitas vezes, não se preparamos para enfrentar o inimigo com a palavra. Olha só o que ele fala. Por que ele disse que estava escrito? Ele tinha mentido? Não, ele sabia que realmente estava escrito. Salmos 91, capítulo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Por isso que o diabo lá em Mateus 4, 6, ele fala aquilo para Jesus Cristo. Até ali ele não tinha mentido, ele realmente conhece a palavra de Deus. Então, se o diabo, que é o adversário de Deus e nosso adversário, conhece a palavra, sabe onde está escrito, e você diz que é servo de Jesus Cristo, servo de Deus, e não sabe onde está escrito, e não tem lido a sua palavra, que é a palavra de Deus, não tem lido as Escrituras, e aí fica difícil de você combater o inimigo. Mas vamos ver quando o diabo mente nesta passagem. Olha só, aqui no capítulo 4, no versículo 9, o diabo vai dizer isso para Jesus Cristo. Ele diz:
E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. O versículo 8 diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, o diabo, permitido por Deus, leva Jesus a um lugar muito alto, como diz aqui, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou uma imagem a Jesus Cristo, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas olha só, quando você conhece a palavra, você vê logo o diabo mentindo aí, porque lá em Salmos 24, e aí a gente volta um pouquinho, né? Salmos 24 primeiro, vamos dar uma... Salmos 24 primeiro diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, ou seja, tudo é de Deus, tudo logo é de Jesus Cristo. O diabo não tem nada. Mas o diabo usa dessa malícia para tentar enganar a Jesus Cristo. Porque ele sabia que Jesus Cristo ali estava na forma humana. E ele sabe, o diabo sabe que você humano, que eu humano, se recebemos muitos bens materiais, muito dinheiro, muita coisa, muita fama, todo tipo de coisa pode nos desviar sim do caminho de Deus. Por isso que é importante, amado, você conhecer a palavra de Deus, estar estudando, meditando nela dia e noite, noite e dia, sem parar. Estou trazendo esta advertência porque eu quero saber se você conhece toda a sua Bíblia, porque o diabo conhece. Eu ainda não conheço toda a Bíblia, por isso que eu estudo todos os dias, para que eu possa ter armas para combater o tentador quando ele me tentar em alguma coisa. O diabo pode me tentar com mulheres, porque hoje eu convivo com uma pessoa, sou casado. O diabo pode me tentar com dinheiro. O diabo pode tentar você com a fama. O diabo pode tentar você para que as pessoas comecem a idolatria por você, né? Você se tornar um ídolo de alguém. E o diabo vai tentando isso para te afastar de Cristo, que é a glória de Deus. Ok? Então espero que você tenha entendido aí a mensagem, né? Lá de Mateus 4. Estou voltando aqui só para a gente... tem por título a tentação de Jesus, li do 1 até o 11. Olha outra coisa só, no versículo 10, ele vai dizer, Jesus diz assim, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Talvez você é católico, e talvez você adore imagens, e talvez você adore a Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, e talvez você adore outras coisas, não sei, mas a palavra diz, pela boca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você não precisa, amado, prestar culto a Maria. Você não precisa prestar culto ao apóstolo Paulo. Você não precisa prestar culto ao apóstolo Pedro, a Tiago, né? A Mateus, a Lucas. Ok? Quem mais? A qualquer outra pessoa você não precisa prestar culto. Você não precisa sair transportando uma imagem que em nada vai te ajudar. Quem deve transportar você é o Espírito Santo do Senhor, através do Filho dele, que é Jesus Cristo. Quero deixar esse vídeo por aqui para não passar dos 10 minutos, porque já é muita coisa, tá bom? Então fica aí esta palavra. O diabo conhece e lê Bíblia. E você, irmão, tem lido a sua? Que a paz do Senhor entre em suas casas, entre em seus corações nesse momento, e possa te enriquecer
com as palavras. Olha, lá em João 5,39, o Senhor Jesus Cristo diz assim: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam ao meu respeito. Então busca a Jesus Cristo hoje aí, tá, irmão?